Olá, meu nome é André Aguiar e eu vim apresentar a comunicação Ana Paula Maia enquanto documento imaginário social nas paisagens dos homens brutos. Essa pesquisa faz parte do meu processo de mestrado, intitulado Paisagens, Homens e Animais, em Ana Paula Maia, orientado pelo professor Ângelo Adriano Faria de Assis, na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, Brasil. Para começar, eu queria apresentar um pouco do trabalho da Ana Paula Maia, cuja opção artística se inicia com a publicação de um volume chamado Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, em 2009, e vem até recentemente com 9 livros, em De Cada 500 Uma Alma, publicado agora em 2021. Em suas próprias palavras, as histórias desses livros tratam da amarga vida de homens que abatem porcos, recolhem o lixo, desentopem esgoto e quebram asfalto. Personagens que ela chama de homens bestas, que trabalham duro, sobrevivem com muito pouco, esperam o mínimo da vida e em silêncio carregam seus fardos. Todos os livros da autora, a partir de 2009, foram escritos com um tom que ela chama de naturalista, por tentar entender como o meio intervém na construção de identidades e como essas identidades modificam o ambiente onde estão. Seus personagens principais são sempre esses homens insensibilizados por uma vida dura, de jornadas de trabalho exasperantes, moradias indignas e poucas possibilidades de mudança social. As poucas mulheres apresentadas têm papéis coadjuvantes, como cozinheiras, amantes ou prostitutas, e, na maioria das vezes, têm finais trágicos e violentos. A partir disso, os livros da autora vão abordar a violência, o embrutecimento e a indiferença do espaço urbano marginal. Para começar, então, queria apresentar um pouco sobre a ideia do naturalismo, para a gente tentar entender como o naturalismo se articula enquanto documento. A tradição literária naturalista é derivada do movimento realista, ambos como formas de superar a tradição do romantismo, que estava em voga até então. O romantismo tinha uma expressão saturada de projeções e identificações que resultavam numa mitificação dos temas abordados. A natureza era sempre um refúgio, o amor era uma fatalidade, a mulher era a musa, a nação era sempre uma tradição, o herói era o Prometeu, e o desafio dos autores naturalistas era derrocar esses ideais arcaicos apoiados em dogmas religiosos e renovar as instituições nacionais, por meio de uma forte crítica social facilmente observável na elite do 800. Tal sede de objetividade desdobrou-se na cultura da época porque estava influenciada pelas técnicas científicas cada vez mais exatas daquele tempo, com a busca do entendimento da existência tal qual ela se dava aos sentidos, fundamentando o estilo com um método experimental já aplicado à química, à física, à medicina, né? Era o método de observação direta, né? O cientista observaria os fenômenos passivamente e demarcava a sua separação, né, entre sujeito observador e sujeito observado. E em seguida formulava leis que podiam ser postas à prova. Para o escritor naturalista, o processo seria semelhante. A observação é sempre o ponto de partida para se construir a paisagem pela qual os personagens caminharão. Depois disso, os personagens evoluem nas suas histórias e mostram a sucessão dos fatos, tal qual exige o determinismo dos fenômenos estudados. O resultado é uma interpretação do real que não é absoluta, mas também não é individual, pois tem origens compartilhadas socialmente, o que para esses autores, como Adolfo Caminha, Aloysio Azevedo, Inglês de Souza, seria uma forma de formular uma espécie de lei. No meio disso também existia um supremo cuidado estilístico, a vontade de criar um objeto imperecível, né, imune ao tempo e sem contaminações subjetivas, né? É por isso que essas narrativas traziam a caracterização de cenários e pessoas de uma forma documental, assemelhando a literatura à fotografia e sua ideia de revelação literal que estava ali no imaginário na população, né, daquele século. Os autores naturalistas buscavam então uma configuração de romance que não criava enredos e criaturas inverossímeis, mas típicas, né, estereotipificadas. Deslocava-se o eixo da literatura para o homem comum, desfigurado pelas heranças biológicas, pela vida familiar, pela própria profissão, né? Esse homem era inteligível enquanto tipo, mas era, apesar disso, entendido dentro da narrativa
como um homem singular. A diferenciação entre realismo e naturalismo, então, se localiza justamente na exponenciação que o naturalismo dá para o determinismo, né? Essas chamadas leis naturais. O problema disso é que, então, o naturalismo vai acarretar numa deformação da imagem do outro, dessa pessoa distante, a partir do medo, do preconceito, do sentimento de superioridade. É um efeito de naturalização que vai inscrever realidades sociais, né, produzidas por uma lógica histórica como um meio natural, né, como se fosse a natureza das coisas. Este discurso reproduzido assim rejeita a alteridade, nega o intercâmbio da diferença e impede o diálogo entre os grupos, né? Ele está permeado por uma questão discriminatória que vai acarretar numa estratégia de marginalização e vai criar imagens conhecidas hoje em dia, né, como o malandro, o favelado, o sambista, o periférico, né? São personagens rasos que foram fixados numa ideologia estética dominante. O resultado disso é que esses referentes perduram, resistem até hoje na contemporaneidade. O naturalismo, então, foi se tornando uma segunda natureza do Brasil, uma segunda natureza da cultura brasileira, da identidade, da nossa Constituição enquanto nação. O problema fundamental da literatura brasileira para alguns teóricos, como a Flora Sussekaint e o Renato Wolff, visto que foi a produção principalmente deste período que constituiu a manutenção da nossa ideia de Brasil, cuja fronteira foi borrada entre o que é real e o que é imaginário, e é o que a gente vai ver aqui nas obras da Ana Paula Maia. Ana Paula Maia, além de outros autores contemporâneos, vão tratar informações ocultas que vão dar uma ideia de Brasil, mas sem determinantes, né? Ela vai acusar a influência do meio no caráter das personagens, mas não vai permitir que o leitor saiba com exatidão a que ambiente, época ou mesmo grupo étnico os personagens fazem parte. Então a gente vai apresentar agora as tais paisagens dela, né? Ao visibilizar abatedores de gado, serviçais, garis, quebradores de asfalto, a Ana Paula Maia aponta para as relações íntimas que essas pessoas têm com seus empregos, moldando seu jeito de se comunicar, interagir com o outro, pensar na vida coletiva. A autora bate com frequência na invisibilidade dessas profissões, acreditando que ela faz um papel social necessário quando escreve uma história que parte desses lugares, né, desses pontos de vista do trabalho sujo, onde é quase impossível sentir esperança em relação ao futuro. Ela também apresenta bastante a ideia do extrativismo, o carvão mineral, a pedreira de calcário, a indústria de grandes proporções também, como grandes matadouros, abatedouros industriais, que vão significar o sustento dos personagens, mas também vão aparecer destruindo a natureza ao redor, né? Essas empresas vão ocupar um lugar de devastação, tanto para esses homens quanto para o meio ambiente. Então, são muitas as imagens de rios contaminados de sangue, por minério, cidades danificadas. As regiões mais distantes do centro são afetadas pela falta de saneamento básico. Existe sempre um mau cheiro comum pelas ruas, é uma ausência de Estado também, com um asfalto precário, muita poeira, falta de policiais, falta de hospitais, pronto-socorros, atendimento médico, né? Fica evidente que a Ana Paula Maia não se coloca a obrigação de cumprir agendas políticas, porque o tom dela não é de denúncia, não é de alarme, mas os seus cenários todos, as suas paisagens, não deixam de pontuar demandas sociais, mostrando espaços que a sociedade quer ignorar ou o Estado não chega, né? Todas essas características, então a gente pode dizer que apontam para uma permanência do naturalismo. É possível dizer que sim, né? A gente tem aqui o mesmo tom naturalista que opera com a expectativa de um efeito de verdade, que é construído retórica e linguisticamente, como a narrativa linear, o narrador com aparência de objetividade, a continuidade sem furos, o vocabulário atribuído aos personagens. Tudo isso é aquilo que auxilia o romance a alcançar esse status de confiabilidade, né? Sendo o trabalho do escritor justamente esse, né?
Apesar disso, faltam referenciais concretos que deem a impressão de laboratório que o movimento literário naturalista pretendia, né, no século XIX. A gente tem aqui um naturalismo sem ambiente, né, cujas descrições sugerem muito, mas evitam determinações e vinculações com o real. Em pouquíssimos momentos, né, a gente tem, por exemplo, a cor da pele dos personagens, né, não sabendo se dizem respeito a populações brancas ou pretas, o que levaria a outras questões e outras formas de análise, né? Todos os personagens das histórias aparecem de forma uniformizada, têm as mesmas questões, não são determinados para nada além do cargo que ocupam. Todos falam português contido, sem afetações, sem gírias, né? A neutralização do processo narrativo não acontece apenas em prol de um inventário imagético ou de uma imposição documental, mas também quando se reproduzem tipologias e conceituações correntes com relação às populações periféricas, né? Logo, Ana Paula Maia, enquanto autora, acaba por produzir um documento que congela as perspectivas de leitura com a criação de uma observação restritiva, né, estática da experiência brasileira em situações marginais. É um naturalismo antirrealista. Ana Paula Maia ignora a ênfase no ambiente real, não dá nenhum dado histórico geográfico que permita relacionar seus cenários a personagens da realidade em si, apesar das suas obras ainda se serem lidas como um retrato particular de um Brasil que aparece num tempo de catástrofes, né? O que importa, por fim, acaba sendo o seu modo naturalista de se portar das realidades que a gente desvia, apesar disso tudo. Quando a Ana Paula Maia presentifica o tema naturalista, ela se abre para essa investigação não da realidade como ela é, mas para um documento possível sobre o nosso imaginário social. Ela não examina a realidade, mas as existências, né? A matéria da literatura dela é tudo aquilo que a realidade poderia se tornar. Isto é, como a gente está mais próximo que nunca da captura da realidade, muitas vertentes da narrativa buscam se confundir com uma certa verdade indiscutível, apontando para o imaginário fotográfico e cinematográfico, né? É tudo montagem, seleção, recorte, narrativa, ponto de vista, porque o ideal mimético representativo ganha destaque para que as fronteiras entre o real e o imaginário nos fazeres das artes brasileiras sejam borradas. Nesse sentido, Ana Paula Maia é um documento, mas é um documento simultaneamente verdadeiro e falso. Um documento mesmo que ficcional. Uma imagem poética que é absorvida e fixada enquanto certeza, comprovação, depositável de verdade e de autenticidade. Tudo que imagem, texto e documento definitivamente não são. Essa sua saga dos homens brutos é o reflexo de uma realidade escondida. E é esse o paradoxo. O fato de que, quando recorre ao falso, ao exagerado, ao imaginário, a Ana Paula Maia o faça para aumentar a sua credibilidade. É isso. Muito obrigado.